a tempestade passar, quando o mal se dissipar, a chuva passar, eu me alegrarei na alegria ou na dor. Eu me alegrarei cantando ao meu Senhor. Eu me alegrarei cantando ao meu Senhor. Quando a tempestade passar, quando o sol brilhar, a primavera chegar, eu me alegrarei na alegria ou na dor. Eu me alegrarei cantando ao meu Senhor. Muito bem, vamos ler Lucas, capítulo 13, é a leitura dessa noite. Que Deus possa abençoar nossos irmãos em todas as cidades a quem nós temos pastoreado. Amém. Capitão Poço, irmão Zezinho, irmã Nilce, irmã Zilmar, irmã Maria Cleide, irmão Magno, esposa do irmão Magno, todos que fazem parte daquele companheirismo, e também em Garrafão do Norte, nossos irmãos ali, irmã Iva, irmã Ivonete, irmão Juvenal, irmão Adriano, todos os irmãos de Garrafão do Norte, Augusto Correia também, todos os nossos irmãos em Bragança, todos esses que fazem parte do companheirismo, e também qualquer pessoa que nos ouve pela internet, que ama essa mensagem e que apoia a mensagem do profeta e que concorda com o que estamos falando e ora por nós. Que Deus abençoe todos eles, mesmo estando distante. Quero ler Lucas 13, diz: naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E Jesus respondendo disse-lhes: pensai que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Bondoso Pai Celestial, abençoa todos que nos ouvem nesta hora. Abençoe, Senhor, nossos ouvintes, nossos 3.500 inscritos. E abençoe nossos irmãos. Senhor, dai esperança, dai, Senhor, conforto. Tira toda histeria, tira todo pânico, que eles possam confiar no Deus que temos pregado, temos ensinado, que é nesse Deus que devemos confiar. Não deixa ninguém ficar em pânico, Pai, mas que possam confiar que tudo vai passar. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Glória a Deus. Essa escritura é muito interessante, porque sempre que acontecem tragédias, as pessoas estão sempre a dizer: é porque pecou, é por isso, é por aquilo. E de fato, o nosso país, principalmente o Brasil, ultimamente eles já estão passando dos limites, né? Não há necessidade de fazer um carnaval e colocar ali Jesus sendo humilhado, sendo derrotado por Satanás. Todo mundo sabe que Jesus nunca foi derrotado por Satanás e nunca será. Mas esse pensamento de hoje é um pensamento comunista que está invadindo as mentes dessas pessoas,
o pensamento esquerdista, que é o pensamento de uma nova era que dizem que Deus é apenas uma ilusão da mente do homem, eles trazem essas coisas de uma maneira ou de outra. A gente tem que ser sincero, a praga cai, né? A praga cai, mas os filhos de Deus são protegidos. Nós não podemos nos desesperar porque somos protegidos. Mas há uma coisa que nos chama a atenção no livro de Lucas, capítulo 13. Jesus falando diz: naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhes falaram dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. O que ele está dizendo é que aconteceu um certo tempo que alguns judeus, alguns galileus estavam fazendo sacrifícios, que era matando animais e sacrificando a Deus, adorando a Deus. E Pilatos, que todo mundo sabe que foi o governador da Judéia, o mesmo que ordenou a crucificação de Jesus, Pilatos ordenou que esses homens galileus que estavam fazendo sacrifícios a Deus ali nesse altar, né, que eles fossem mortos, e o sangue deles foi misturado com o sangue do animal que eles tinham matado no sacrifício. Então foi uma coisa terrível que aconteceu. E as pessoas falaram para Jesus: olha, você viu o que Pilatos fez com aqueles galileus que estavam fazendo um certo culto, um lugar, um sacrifício, que Pilatos mandou matar eles e tal e tal. Então Jesus respondeu e disse-lhes: pensai que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Então, uma resposta de Jesus muito séria. Que as pessoas pensam: aquele povo da Itália estão morrendo porque eles são mais pecadores, ou da China, ou porque tem terremoto em tal lugar, porque eles não falam em Deus. Gente, o Brasil não fala em Deus. O Brasil é um país cheio de religiões, de macumba, de umbanda, protestantismo. E o protestantismo que temos é podre, é uma mistura de umbanda com um pouco de cristianismo, um pouco de catolicismo. O que nós temos no Brasil é catolicismo, protestantismo, umbanda, mas cristianismo quase não temos, vamos ser sinceros. Então esse negócio de Deus não causa mal no Brasil, por causa que no Brasil tem muito povo que crê em Deus, nada disso. O povo no Brasil não está crendo em Deus, nada. Mas há sim, no meio desses, um pequeno remanescente, um povo que verdadeiramente crê em Deus, né? Ninguém vai generalizar. Jesus respondendo disse: pensais, ou seja, eu vou traduzir para o pensamento, para a forma de falar hoje. Jesus respondendo disse: vocês acham, né, que esses galileus que padeceram tais coisas eram mais pecadores que os demais galileus? Por isso Pilatos matou eles? Aí Jesus disse no verso 3: eu vos digo, não é porque eles foram mais pecadores, né? Ninguém sabe o que a Bíblia não especifica que sacrifício ele estava fazendo, se era sacrifício a Deus ou sacrifício aos ídolos, né? Mas ele diz: eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo perecereis. Então, no Brasil, a mesma coisa. Você vê as pessoas dizer: terremoto em tal lugar, praga em tal lugar. Mas também o Brasil, se não se arrepender, todos, disse Jesus, de igual modo perecereis. E também vai no verso 4, continua dizendo: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé. Outro caso que aconteceu: a torre de Siloé ficava ao sul de Jerusalém. Ela caiu e matou 18 pessoas. E Jesus cita essa tragédia dizendo: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês acham que foram maiores esses 18, foram mais pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? E Jesus vai e responde no verso 5: eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o que Jesus está nos dizendo? Que não existe um mais pecador do que ninguém. Eu tenho dito isto, né? Eu estava citando na última pregação da quarentena, aquele povo no Egito, os filhos de Israel no Egito, que estavam dentro de casa, quando Moisés ordenou que eles passassem o sangue no umbral da porta. Aquele povo de Israel,
eles não significa que eles eram santos. O povo santo estava ali. Não, eles também tinham erros, eles também tinham falhas. Nós encontramos muitas falhas no meio do povo de Israel. Nós encontramos, né, o filho de Jacó tendo caso com a concubina de Jacó e que aquilo não agradou a Deus. Nós temos Judá e Tamar, genro e nora, tendo um caso e gerando um filho. O povo de Israel tinha os seus erros. Mas, então eles estavam no Egito e você diz, um povo santinho, que não tinha erro nenhum. Não, eles tinham falhas. Você vai encontrar muitas falhas no povo de Israel também. A diferença é que este povo, quando o profeta chegou, que avisou a eles do perigo iminente e da peste que estava vindo, eles creram. Então aí está a questão, não que alguém é mais pecador que o outro, porque geralmente os ímpios, os católicos, têm raiva do crente, porque ele diz, o crente acha que é santo. Não, e eu discordo com os evangélicos quando se acham mais santo do que os católicos ou mais santo do que os ímpios. Nós não somos santos, nós somos pecadores como qualquer outro. A diferença é que o ímpio escuta a advertência de Deus e não se arrepende, não crê. E você, o povo de Deus, nós também temos errado, nós não somos certinhos. Mas quando a palavra de Deus falou, você ouviu sua voz, é o que a Bíblia diz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então essa é a diferença, que o ímpio ouve, não adianta nada. Veja o que está acontecendo no Brasil. Você acha que no carnaval de 2021 eles vão parar de fazer aquela crítica a Jesus Cristo? Eles não vão parar. Eles vão continuar, porque eles nem creem que essas pragas estão caindo por causa do pecado. Na verdade, eles nem creem que existe um Deus. Mas você que crê que existe Deus é diferente. Então, o que você faz? Não deixe o ímpio te intimidar dizendo, você é mais pecador do que eu. Claro que você é pecador sim, mas há uma diferença. Você crê, você obedece, você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar e isso é mais importante. Veja, no parágrafo 51 da mensagem, porque sou um santo rolador, o irmão Branham diz, muitas pessoas hoje acham que são religiosas e vão à igreja, isso e aquilo, e bebem e se conduzem em atitudes imorais e ainda acham que são religiosas. Isso serve para mostrar que tipo de natureza você tem. Se um homem é nascido do Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus, uma natureza de Deus. E as coisas do mundo morrem quando você faz isso. Isso é certo. Oh, quão maravilhoso! Aqui, um grão de trigo não pode fazer outra coisa senão produzir trigo. Então é isso que é. É o que temos dito sobre a semente da serpente. Cada árvore, cada semente produz a sua própria espécie. Por que o ímpio tem que produzir um carnaval criticando Jesus? Porque é aquilo que está nele. O meu pai dizia, você só dá o que tem. Você não pode exigir sangue de um nabo. Ele não tem sangue para dar, para começar. Você vê que Jesus se aproximou de uma figueira uma vez e ele queria figo. E a figueira, ela foi feita para isso, para produzir figos. E quando ele chegou ali, ela não tinha figos. Então Jesus disse, nunca mais produza frutos em ti. Os apóstolos passaram lá depois e ela tinha morrido. Então por quê? Porque a figueira foi feita por Deus para produzir figos e ela não produziu. Então Deus exige de nós que nós produzamos o cristianismo que está em nós. Ele diz, vós sois a luz do mundo. E se somos a luz do mundo, ele exige que nós brilhe.
Ele disse, vós sois o sal da terra. E o que o sal faz? O sal dá gosto no alimento. Nós somos a única coisa que dá gosto na terra. E se estamos aqui e somos o sal da terra, devemos fazer o nosso trabalho. Então, o que cada pessoa faz? O que um policial faz? Ele protege a comunidade. O que um pastor faz? Prega a palavra. O que um médico faz? O médico cuida de pacientes. E o que um cristão faz? Um cristão, ele produz cristianismo, né? Glória a Deus. Então, sua semente, seu começo é um trigo. E nos foi semeada a incorruptível palavra de Deus em nós. Então nós temos que produzir a palavra. E se em nós foi semeada a incorruptível palavra de Deus, e o Espírito Santo negando essa semente, ela não pode produzir outra coisa senão a vida de Jesus Cristo em cada um de seus crentes. Então é só isso que você vai fazer. Você vai apenas produzir aquilo que você é, aquilo que está dentro de você. Você não vai produzir nenhum pânico nesta hora. Você não vai produzir nenhuma histeria. Você vai produzir a calma. Jesus estava no jardim do Getsemane, sabendo que sua hora era chegada, que às 9 horas da manhã ele seria crucificado naquela cruz. Mesmo assim, ele orava intensamente. Ele sabia a hora que estava vindo. Então, Jesus é o exemplo disso. A tribulação chega, não fique em pânico. Certa vez os discípulos entraram em pânico quando os ventos sopravam, e os ventos falam disso, fala das doenças que vêm, fala do balanço da economia, fala de tudo. E enquanto os apóstolos estavam desesperados, rema, Pedro, segura daqui, segura de lá, gritando e desesperado por causa do sacudido das ondas do mar. O mestre estava dormindo, ele estava descansando em sua palavra. Amém? Quando ele se levantou, ele disse para eles que eles tinham pouca fé, e ele repreendeu aquela tempestade, aquelas ondas, e depois tudo se acalmou e a bonança veio, e eles disseram, quem é este que até o vento e o mar ouve a sua voz e obedece? Isso é um exemplo para nós. As ondas estão sacudindo, e quando balança, isso serve para quê? Toda vez que você vai no ônibus e então começa a trepidação, o balanço, o que acontece? Você se agarra mais na poltrona que você está sentado. Você não solta. Quanto mais balança, mais você se agarra, porque se você se soltar, você vai cair. Então, neste momento agora, se você crê na palavra de Deus, o que você tem que fazer? Quando você vê o noticiário que essa doença está em tal lugar e que ela está matando tantas pessoas, o que você deve fazer? Se agarrar mais naquilo que você crê, se agarrar mais nas promessas, se agarrar mais na palavra. Segura firme, porque vai sacudir para todo lado, mas você não vai cair. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Amém. Produza aquilo que você é. Produza o cristianismo nesta hora. Não produza a histeria. Não produza o pânico. Confia em Deus. Amém? Ali, nas margens do Mar Vermelho, nós encontramos que o povo de Israel entrou em pânico quando viu os egípcios se aproximando, o mar na frente, e eles desesperados, mas o profeta Moisés orou a Deus e Deus disse o quê? Por que clamas, Moisés? Por que está desesperado? Eu não falei que eu ia te tirar do Egito e te levar vocês para a terra prometida? Então a promessa. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas o que depois que ele disse isso, ele disse, tende bom ânimo. Moisés levantou o seu cajado, tocou nas águas, o mar se abriu. Eles atravessaram para o outro lado, depois o Egito entrou, as águas se fecharam, aquela tempestade que vinha para destruir se passou, se dissipou, e eles cantaram, só o Senhor é Deus. Se agarre, meu irmão e minha irmã, onde você estiver nessa hora. Segure sua Bíblia, coloque ela no seu peito
e diga: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Amém. Confie em Deus, produza o que você é. Use aquilo que você tem aprendido todos esses anos ouvindo a palavra de Deus. Use a sua fé. Você não será atingido. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós oramos por todos os nossos irmãos que fazem parte desse companheirismo. Bragança, Capitão Poço, Augusto Correia, Garrafão do Norte. Oramos também por os nossos ouvintes no canal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, em todas as partes deste país. Em outros países, como na Alemanha, nossa irmã Virgínia, no Japão e em todos os lugares do mundo onde as pessoas ouvem e nos assistem pelo canal, que eles sejam protegidos agora, que a tua mão divina esteja sobre eles. Enquanto estamos aqui ouvindo os trovões e relâmpagos raiando nos céus de Bragança, tempestades de chuvas e na televisão as notícias da epidemia. Mas, Senhor, nós estamos aqui produzindo aquilo que somos. A mangueira produzirá manga, a goiabeira produzirá goiaba, a macieira produzirá maçã e o cristão produzirá cristianismo. Nós estamos em paz, nós estamos protegidos. Nenhum mal chegará à tenda do justo. Todos os filhos de Deus agora estão debaixo da tua proteção. No nome de Jesus Cristo, Senhor, esta é nossa oração. Abençoe também nossa família. E a nossa família não é apenas a família Moura, mas a nossa família é toda a família Alarido do Rei. É todos os nossos inscritos no canal, é todos os nossos irmãos em qualquer cidade que tenham ouvido esta mensagem. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.